Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta de alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite, de 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordem se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem no seu meio. Então, o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo, e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou, para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem aos seus meios. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro,
blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado no meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo a lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estavam determinados o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, em On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida, disse a Corá e seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrados a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas esta função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão rebelando. Afinal, quem é Arão para que se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhe fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro.
Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com as suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir a sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, eles descerão vivos à sepultura. Vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias e todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida e bata o metal com martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornarão santos, que os sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com o martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderiam entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas, enquanto se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: afaste-se desta comunidade, para que eu destrua agora mesmo. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela. Pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava na entrada da tenda do encontro.
O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções do povo a Israel, e cada um dos 12 líderes das tribos, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzido brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que tirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo, e cada líder tomou de volta sua vara. O Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhes ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados. Vamos morrer. Vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Curta, comente e compartilhe.